seu trabalho também. Com isso eu queria aproveitar, dona Vera, para agradecer, porque o nosso grupo de Proatec, principalmente aqui da Guarulhos Norte, é muito unido. Antes do grupo que vocês criaram, a gente já tinha um grupo e a gente não coloca o nome da escola porque a gente acha que tem que ser o de todo mundo, é para se ajudar mesmo. Nós somos uma equipe para ajudar a todos, né? Então, é um grupo maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dele, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço, viu, Dani? Realmente, eu fui dos nortes sobressaindo, o trabalho que vocês realizam, o trabalho de todos aí, professores do Proatec, e desejo, assim, muito, 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 muito sucesso, e vamos compartilhar essas experiências bem-sucedidas. Eu passo a palavra Super Fátima Vlach, para dar continuidade. Eu não vou ficar na maioria das vezes aqui na reunião de vocês, porque eu tenho algumas coisas a resolver também aqui, tá bom? Um beijo e um abraço, um bom final de semana depois do expediente. Um beijão, passo a palavra, Fátima. Obrigada, professora. Pessoal, Fátima, desculpa te cortar. Peço para o pessoal desligar os microfones, que está dando interferência na fala de quem está falando. Tá, acho que você já, então, pessoal, por favor, né? Eu falo uma coisa, cadê? Ainda tem microfone aberto aí. Tá, então tá bom. Gente, eu vou passar logo para a professora Leia, porque realmente o meu notebook não está conectando nesse Wi-Fi e aqui no celular o som fica mais baixo, né? Então, nós estamos aí com o slide da pauta, tá? Mas em que nós vamos desejar aí para vocês, né? Um bom trabalho, agradecemos aí que todos estejam presentes nessa nossa reunião, né? E a nossa intenção é essa mesmo, é formar essa comunidade de aprendizagem, tá? Para que vocês possam estar socializando as práticas de vocês e um aprendendo com o outro, porque é assim que nós caminhamos, tá certo? Então, eu vou passar agora para a professora Leia. Nós estamos já colocando aqui, vocês já leram aí a nossa pauta, né? Tá? Então, a gente vai começar só fazendo aqui um retrospecto da legislação, né, dos marcos legais que justificaram aí esse projeto, né, que todos nós queríamos já há bastante tempo, um projeto de tecnologia que pudesse dar atendimento aí para as nossas escolas, né? Então, aí eu vou pedir para o Paulo, né, Paulo, se você pode, por favor, já colocar aí o primeiro, que é... antes, eu, na verdade, os objetivos da reunião, antes da legislação, né? Isso, aqui nós temos os objetivos, né? Então, Paulo, olha, faz o seguinte, querido, passa essa parte primeiro e quando nós estivermos na legislação, nós fazemos os comentários, tá bom? Ok, então. Deixa eu só... Bem, aqui nós temos um resumo, né? Dos nossos professores de apoio à tecnologia. No caso, nós temos um total de 110 professores, sendo que, por autodeclaração, né, eles declararam que 15 são dos anos iniciais, 54 dos anos finais e 41 do ensino médio, o que dá o total de 110. E agora, a gente já, só para a gente se situar em relação ao nosso público e quais são os professores, pode ser que nem todos estejam participando da reunião, né? Então, agora a gente já pode passar, então, para a parte dos marcos legais. Ok, Fátima? Passo a palavra. Tá, vamos tentar aqui. Eu estou reiniciando aqui o meu notebook. Vamos ver se a gente... Estou precisando de um Proatec aqui, né? Mas tá bom. Vamos lá. Eu não sei se a Proleia está acompanhando. Pertinho. Ela está. Então. Ela está melhor conectado, tá bom? Mas eu ok, então para ela, tá? Gente, okay. Só para fazer aqui um retrospecto aí desses marcos legais, lembrando que lá no Plano Nacional de Educação,
tá, que foi colocado pela lei federal, na 13.005, já se pedia que os estados incentivassem o desenvolvimento e a utilização das tecnologias educacionais, tá certo? Então, depois nós tivemos aí um decreto federal que instituiu esse programa de inovação, né, da educação conectada. Depois nós tivemos aqui em São Paulo, né, o plano, tivemos dentro do nosso plano estadual também essa inovação, colocando lá no plano que precisaríamos trabalhar com as tecnologias na educação. E aí depois foi instituído o Centro de Mídias, né? E ele está previsto aí no nosso plano estratégico da Secretaria de Educação, prevendo todo esse trabalho que vocês estão começando agora a desenvolver, né? E o que deu realmente aí para o norte do trabalho de vocês veio pela Resolução 7. Então, a gente vai comentar um pouquinho da Resolução 7, tirar algumas dúvidas, caso ainda tenham. A gente acredita que vocês já esclareceram bastante coisa aí com o Paulo, nos grupos aí, no grupo que ele montou, mas caso reste mais alguma coisa, a gente pode conversar, tá bom? E agora eu passo a palavra, então, para a supervisora Leia. Tá bom, Leia? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Agradeço imensamente a presença de vocês. Só relembrando que essa ação de hoje, ela faz parte do nosso plano aqui da diretoria do MMR. Então, é uma das ações que a gente optou por fazer, né, diante da necessidade que a gente percebeu. Então, voltando aí à legislação, né, da Resolução 7, entendemos que vocês já conhecem, né, a maioria. É muito importante que vocês se apropriem, né, da resolução, mas como a professora Fátima falou, se houver alguma dúvida, aí a gente vai esclarecendo aí, tentando na medida do possível, tá? Bom, a resolução 7, desculpa, ela vem instituir o projeto, né, de apoio à tecnologia e inovação nas nossas unidades escolares, né, e foi por essa consideração, né, que essa necessidade, né, desse trabalho com a tecnologia já vem de muito tempo, e para nós, nesse momento que nós atravessamos, né, desde o ano passado, foi bem apropriada, porque a gente verificou a necessidade mesmo, né, e foi em cima dessas considerações que foi criado o projeto. Dentro do plano, né, como a supervisora Fátima falou, dos decretos, desde o federal até o plano estratégico de São Paulo. Então, foi instituído, né, esse projeto. Pode passar, Paulo. E aí, nós destacamos dentro da legislação o artigo 3º, né, que falam das atribuições de vocês. Nós vamos detalhar, assim, item por item, porque o Paulo preparou uma etapa da apresentação que vai orientar sobre o posicionamento do núcleo pedagógico, né, em atendimento a vocês, e o Ricardo, que é do NIT, também. Então, embora os dois núcleos estejam interligados, né, no atendimento às necessidades das escolas, existem algumas coisas que são específicas de cada um, né? Então, de forma geral, né, esse apoio aos estudantes e aos profissionais da escola, o papel de vocês, né? Orientar os estudantes e também os profissionais, né, com relação a todos o uso dos equipamentos, manuseios, né, todas as
ferramentas que existem na escola. Pode passar, Paulo. O apoio, né, à gestão com relação às compras, né, nas pesquisas, nas compras dos equipamentos, aquilo que vocês entenderem sobre as especificações, né, o suporte para a equipe escolar com relação ao diário de classe digital, que agora é obrigatório, né, o registro do diário de classe digital, auxiliar também na questão dos estudantes, né, com relação ao protagonismo, né, principalmente os gremistas, né, aqueles que são mais, que se demonstram liderança da turma, que podem ajudar, né, os demais colegas no acesso, né, e utilização do centro de mídias, né, e outros recursos, né, que a escola acaba utilizando, outras ferramentas também. Também no apoio, né, a estudantes profissionais com relação à navegação na Secretaria Escolar Digital. Também, como vocês têm bastante circulação, né, dentro dos espaços da escola, verificar a necessidade de manutenção, né, dos equipamentos, e isso ser informado, né, para a gestão e a PM da escola, para que possa tomar as providências necessárias, né, para que não falte ou tenha algum problema que prejudique alguns alunos no uso. E a equipe também, né, porque a equipe escolar de funcionários também está utilizando bastante. E também vocês têm a responsabilidade... Volta um pouquinho, Paulo, por favor. Com relação à formação, né, e orientação de toda a equipe sobre os usos dos equipamentos, né, para garantir mesmo o ensino híbrido, né, que agora é ponto-chave aí dos nossos próximos, das nossas próximas ações, aí como vocês estão vendo a movimentação. E já está acontecendo, né, em algumas situações, quando a necessidade do professor lá presencial e transmissão, isso vocês já estão executando lá. Agora sim, Paulo. Aí a gente incluiu também o artigo 9º, né, que fala da questão das situações, né, de cessação, né, da carga horária, e tem essas situações, né, a pedido, né, se a pessoa solicitar por escrito, se for a critério de administração, quando não corresponder às atribuições que são relativas ao projeto, ou se entrar em afastamento a qualquer título, com exceção da licença gestante, né, ou a adoção por período superior de 15 dias, interpolados ou não, tá? E se a unidade deixar de comportar o projeto, ou descumprimento de normas legais, ou também se não atender às convocações para realizar as atividades de formação, sejam elas propostas pela diretoria ou pelos órgãos centrais, tá? Então, é muito importante estarem atentos a essas situações, né, para que a gente continue trabalhando junto. E aí também tem as explicações, né, se forem dentro de algumas situações, sempre há a oportunidade, né, da pessoa se posicionar, né, se ele não concordar, e tudo isso é analisado, né, pela direção da escola, junto com o supervisor da escola, tá? Bom, aí essa parte da cessação, eu espero que não aconteça tão cedo com ninguém, né, mas está lá na legislação, é bom vocês estarem cientes, tá bom? Pode passar, Paulo.
E aí também a gente tem no artigo 11 a questão da recondução do projeto, né, para o ano letivo subsequente. Normalmente é feita ao final do ano letivo uma avaliação do trabalho com a supervisão e a gente, junto com a gestão da escola, faz a recondução para o próximo ano, tá? Pode passar. Só voltando um pouquinho lá no artigo 5º, sumiu para mim, Paulo. Desculpa, você quer o artigo 5º, né? Isso, aí, está na sequência, né? Isso. Que é a carga horária, né? Isso. Então, aí a carga horária, né, como está na resolução, o professor do projeto, ele pode trabalhar por 20 horas ou 40 horas semanais, né? E ela está distribuída aí conforme consta nesse artigo. Então, 32. Quem está com a carga horária de 40 tem que ter essa distribuição, né? 32 aulas de 45 minutos cada, para as ações, que são as orientações dos estudantes e professores e outras atividades do projeto. E 7 aulas de 45 minutos para serem cumpridas em reuniões de planejamento, avaliação, agendadas pela equipe gestora. E 14 aulas de 45 minutos a serem realizadas para estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à função a qual vocês foram designados, né? Então, é muito importante nesses tópicos E aí, para a carga horária de 20 horas, também tem essa distribuição, né? 16 com ações diretas com estudantes e professores, 3 com as reuniões de planejamento e avaliação agendada com a equipe gestora, e 7 a ser realizada com relação aos estudos, planejamento e as atribuições. Quando a gente trata dessa questão de planejamento, atribuições que são inerentes a funções, a gente está falando de um plano de trabalho, tá? Então, é importante que vocês organizem, né, esse plano de trabalho de vocês, porque a gente até entende, né, que eu na função de supervisora, a gente tem percebido nas visitas às escolas, né, o quanto vocês têm feito um trabalho e está bem corrido mesmo, né, bastante coisa, mas é importante agora que a gente está conversando, né, vocês irem pensando no plano de trabalho de vocês. A gente sabe que alguns professores já se organizaram nesse sentido, mas é muito importante, assim como os demais colegas, né, seus pares, professores que organizam os planos deles, é importante que vocês também tenham o de vocês. Eu não sei se a supervisora Fátima vai querer apresentar o que foi... Léia, acho que a gente poderia, né, só para vocês terem uma ideia de um plano de trabalho, gente, porque todos nós temos que ter o nosso plano de trabalho, né? As escolas, elas vão trabalhar logo mais uma revisão do projeto político-pedagógico, vão revisar o regimento escolar, né? Este ano ainda, agora, logo dos próximos meses, vamos começar agora no mês de junho, julho, e para a gente encerrar isso no segundo semestre. E é importante, né, que todos tenhamos um plano de trabalho, tá? Então, eu pedi para o professor que trabalha no projeto de uma escola que eu acompanho, do pastor Amário, e o plano dele, só para a gente dar uma olhadinha, Paulo, você consegue passar o plano só para eles darem uma olhada? Sim, já está na tela, Pro. Agora sim, entrou.
Isso. Quero agradecer o Anderson, que encaminhou o plano. Ele só cumpre 20 horas, então ele não está agora nesse momento, mas ele deixou aí o plano dele para a gente dar uma apresentada para vocês. Então, é uma coisa assim, é um documento simples, viu, gente? Você pode ir passando, viu, Paulo? Olha, ele fez a justificativa, quer dizer, a necessidade, a justificativa é assim, por que ter um plano? Tá? Por que nós estamos aí falando dessa necessidade? Tá? Ele coloca os objetivos desse plano, e aí ele faz uma referência a todas as atribuições que estão lá na resolução 7. E ele começa a falar do trabalho dele. Se você volta um pouquinho só, Paulo, para a gente ver antes ali o que ele colocou como as formações, né? Então, formações. Então, ele colocou ali os objetivos, mas apoiados aí na resolução, né? Então, vamos um pouquinho adentro, aí ele falou um pouquinho a respeito das formações que ele pensa em fazer e de onde também que ele tira todas as orientações, né? E colocou aí o que ele pretende, o trabalho dele em relação aos alunos, de uma forma bem sucinta mesmo, né? Isso que vocês todos já fazem, né? O nosso problema é que todo mundo trabalha muito, mas esquece de ter o registro, tá? Então, é importante que vocês tenham o registro do trabalho que vocês estão fazendo. Aquelas horas que estão lá para vocês, horas destinadas a estudo e preparação, é para vocês pensarem mesmo nesse plano de trabalho. Então, Paulo, só um minutinho lá, olha, ele colocou, só volta um pouquinho para o pessoal dar uma olhada, no primeiro bimestre dos alunos, o que ele estava fazendo, o que vocês todos estão, né? Ele incluiu aí um outro item também, que é formação sobre etiqueta na web, que ele está fazendo para os alunos. Depois, no segundo bimestre, também ele retoma aí, né, os recursos para explicar novamente o Google Classroom, as funcionalidades todas da Microsoft, coloca do Teams, Zoom, e dá o apoio para os alunos, né? No CAED, que vocês viram aí que ficou meio complicado no começo, ainda nós temos aí alguns probleminhas ainda, né? Tá? E ele continua falando do aluno na web, né? Depois, no terceiro bimestre também, ele tem lá um trabalho, vai para o quarto bimestre, e depois ele também coloca o trabalho dele em relação aos professores, né? Orientação aos professores, orientação na sede, no diário de classe, e aí no diário de classe eu vou pedir para vocês, nós estamos com muitos problemas com preenchimento no diário de classe dos professores, então a gente queria aí uma atenção especial de vocês na orientação do diário de classe, e o Paulo já colocou, né, quando realmente tem um problema com a plataforma, qual é o procedimento, né, Paulo? Depois você também pode retomar isso, caso vocês tenham, né? E ele colocou ali no terceiro bimestre e no quarto bimestre. Esse plano, esse documento, ele é um documento vivo, ele pode ser alterado, porque virão demandas da SEDUC, né? E vocês precisam ter espaço, né, para atender, para fazer esse atendimento, para participar das orientações, das convocações, né? E ele faz uma observação aí do que... Oi, Paulo, você quer comentar alguma coisa? Na verdade, eu ia justamente ler esse parágrafo, mas... Não, pode ler então, Paulo. Ler. Eu achei muito bem citado da parte dele, que a proposta híbrida de ensino não requer apenas a mudança do método com o qual se ensina. A metodologia em questão requer, antes de tudo, o posicionamento crítico e ativo de professores, que, por sua vez, têm o poder de fazer com que os alunos também o façam. Ou seja, é uma filosofia de vida que se leva para dentro da sala de aula. Ou seja, a mudança ela é pessoal
e que vai influenciar outras pessoas, especialmente os alunos, né? Achei muito importante essa observação dele. Isso, Paulo. Gente, e realmente um trabalho grande aí de vocês é esse convencimento para que todos na escola, né, tenha aquele professor mais resistente, que não esteja realmente ainda muito, está aí com o conhecimento dele meio limitado, né? Então, ele só faz realmente, ele trabalha basicamente aí no WhatsApp e alguma coisa, alguma orientação que vem pelo centro de mídias, mas assim, trabalhar nesta formação forte, né, Paulo? A gente tem tantos aplicativos, tantas plataformas que podem facilitar o trabalho do professor, e à medida que ele vai tomando conhecimento disso, ele vai percebendo que o trabalho dele pode ser realmente facilitado, que ele pode engajar um maior número de alunos, né? Que ele pode atrair esses alunos para as aulas dele. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje para conversar com vocês, para que realmente a gente forme aí como eu falei antes, e eu volto a insistir, essa comunidade de aprendizagem entre vocês. Tá? As dificuldades que um tem numa escola, basicamente aparece em outras também. Nós que somos da supervisão, que nós passamos pelas escolas, a gente sente muito isso, né? A dificuldade de uma pode ser também da outra. Então, quando vocês formam esse grupo, socializam as práticas de vocês, até o que não deu certo a primeira vez, e depois vocês fizeram as acomodações para que aquilo realmente acontecesse, é importante que vocês socializem, né? Então, vocês estão aí preocupados, a gente está percebendo aí em participar do grupo, é importante, o Paulo vai falar um pouquinho do grupo, o Ricardo já disponibilizou aí o link, mas eles ainda vão conversar um pouquinho a esse respeito e das formas que vocês podem se organizar para formar essa comunidade, para que todos tenham acesso ao que vocês estão fazendo, né? Para que a gente consiga realmente aproveitar e todos tomarem conhecimento. Nós vamos apresentar hoje aqui, vamos socializar de um PC, mas agora, olha aí, já sabemos que a Dani lá do Tomi também teria um trabalho legal para apresentar. Então, é esse movimento que a gente quer começar com vocês, tá certo, Paulo? E me parece-me que alguém tinha perguntado, né, Leia, a respeito ali, se as horas, só que eu dei uma olhadinha rápida aqui no chat, se as horas do professor que está no projeto, elas são as mesmas do PEB 2, gente, olha, tem uma diferença, vocês trabalham por horas. O PEB 2 são aulas, tá certo? Então, olha aí, tem na tela, são 20 horas, que equivalem a 26 aulas de 45. Aliás, dá 19 horas e 50, né? Não chega nem nas 20, mas é isso, a gente não pode confundir, né? Horas com aulas. Então, aí o colega que colocou se é o mesmo, funciona do mesmo jeito que o PEB 2, não, né? O PEB 2 são as aulas, tá certo? Tá? Paulo, eu passo a palavra para a gente continuar aí com a apresentação, né? Ok, ainda continuamos no marco legal, né? Porque nós temos aqui a gratificação do professor em período noturno, né? Então, a Leia retoma, tá? Então, é assim, só retomando um pouquinho o que a supervisora Vlach apresentou aí do plano, né? Só reiterando, gente, então, no artigo que fala da carga horária, o item 3, tanto da carga horária de 20 horas ou de 20 ou de 40 horas, naquele item 3 é que se encaixa essa questão do plano, né? Porque lá vai falar que é o momento de vocês destinarem para estudos, para planejamento, né? E outras atribuições inerentes à função aí que vocês foram designados, tá? E quando fala em estudos,
é isso também que a gente quer contribuir, como a supervisora Vlach colocou. A gente organizar, né, aqui pela DE, né, um acesso para que vocês possam ter materiais, né, para esses estudos, né, o acesso aos materiais da secretaria, né, e dos demais colegas que vão poder compartilhar. Então, seriam nesses momentos, né, que vocês podem estar aproveitando para se atualizarem, tá bom? Então, continuando aí, Paulo, no artigo 6º, né, que fala um pouquinho também do GTCN, né, para quem trabalha no horário noturno, porque o projeto é previsto de se atender nos 3 períodos, né, inclusive o noturno. Então, quem trabalha nesse período, ele tem o direito à gratificação, né? E tem o artigo 7º, que fala do professor que atua na PEI, que não recebe aquela gratificação lá de dedicação plena integral. Aqui nós fizemos um resumo, né, mais assim, ilustradamente, que a gente mostra qual é a composição do tempo do professor. Embora ele trabalhe por horas, né, ou seja, 20 horas, o professor que trabalha 20 horas, ele tem essas aulas divididas, né, essas horas divididas em aulas de 45 minutos. Então aqui é só um resumo, né, ilustrado, tanto de 20 horas quanto de 40 horas, ou seja, são 32 aulas, 14 aulas que é para estudo e planejamento, e as 7 aulas que são em reuniões, né? Eu até vou fazer um comentário, supervisora Leia, que alguns Proatecs têm me perguntado assim, professor, eu preciso fazer a TPC? Veja bem, o professor que leciona, que tem aulas atribuídas, ele faz o ATPC referente às aulas que lhe são atribuídas. No entanto, o professor que é apenas Proatec, ele não faz ATPC. Ele pode acompanhar um ATPC? Sim, ele pode estar acompanhando um ATPC por designação ou por determinação de um PC que necessita do apoio em termos de ensino híbrido, em termos do que vai estar sendo discutido ou dos recursos que serão utilizados no ATPC, aí ele vai fazer o apoio. Não que ele vá participar do ATPC. Ele não tem a obrigação de participar do ATPC. Então, eu acho que era só um resumo ilustrado, né? E aqui tem mais um resumo, não sei se... Sim. Só complementando, né? Que assim, como todos já sabem, existem aqueles momentos da ATPC escola, né? Que dentro do cronograma semanal tem a ATPC escola, então pode ser que nesses momentos seja solicitado, né, alguma orientação de vocês, né, pelo diretor ou pelo PC, para auxiliar os professores, tá? Então, seria nesse sentido aí. Ou mesmo um apoio, né? Pode, por exemplo, num ATPC da DE, por exemplo, que se vai utilizar vídeos, vai se utilizar recursos de multimídia ou de tecnologia, eventualmente, se o professor tiver alguma dificuldade no manuseio desses recursos, aí sim o Proatec estará, né, pronto para auxiliar esse professor. Passa a palavra, né? Ô Paulo, o colega está pedindo para voltar o slide das 20 horas. Acho que ele tem alguma dúvida. Coloca lá, por favor. Já está na tela. Isso. Aí, o Éder, qual é o problema, Éder? Avisa aí para a Leia, né? Ele colocou que pediu para voltar. Ele só quer tirar uma foto. Então, tá bom. Lembrando que esse material depois vai ficar disponível no nosso grupo lá dos Proatecs e no blog do Núcleo Pedagógico, tá, pessoal? E a gente vai enviar por e-mail também para as escolas, tá bom? Então, vai ter, de todas as formas, vocês vão ter acesso. Bom, então aqui nesse próximo slide, também mais um
uma ilustração resumida, né? Então, qual a função básica do professor de apoio à tecnologia, como a professora Fátima Vlach me corrigiu, inclusive, né? Que é o professor de apoio ao PROATEC, ao projeto de apoio à tecnologia. Então, o básico, o principal, apoiar a instalação de login e navegação do CMSP. Por quê? Embora pareça ser uma coisa simples e intuitiva, muitas pessoas têm dificuldade. Não sabe que o RA tem um 0 a mais, ou tem um 0 a menos, tem que pôr o SP na frente. Ou seja, que existe um repositório de todas as aulas do CMSP que o aluno normalmente vai poder acessar no contraturno para realizar as atividades que são obrigatórias no diário de classe. Ou seja, orientar o manuseio e o uso de equipamentos digitais. Por quê? Porque tem que instalar. Muitas vezes o PROATEC pergunta, poxa, professor, não estou conseguindo entrar com o e-mail institucional. Muitas vezes é necessário limpar o buffer da máquina. Como se faz isso? Então, pode dar um Ctrl+Shift+R, ou então você reiniciar o equipamento, né? E também apoiar a compra, escolha a composição de kits e pesquisa de equipamentos e recursos digitais e sua manutenção. Por que isso? Um equipamento pode ir com defeito, o chip vai com defeito. Qual o caminho que faz? É o PROATEC que tem a habilidade para determinar qual a solução. E muitas vezes na compra do equipamento. Hoje o PDE permite a compra de lousa digital, por exemplo, microfone sem fio. Tem várias possibilidades que precisa de um professor com habilidade e conhecimento para indicar a escolha desse equipamento. Aí nós temos orientar os alunos do Grêmio como ponto de coordenação do CMSP. Por que isso? O professor de apoio à tecnologia sozinho, ele não consegue orientar todo mundo. Então, você tem como um grande parceiro o aluno do Grêmio, porque ele já é um representante da sua própria turma e ele pode auxiliar o professor de apoio à tecnologia na implementação de alguma nova rotina, no auxílio a outros alunos que têm mais dificuldades. Então, mesmo nesse momento, o professor de apoio à tecnologia tem a sua adaptação adaptada. Apoiar o manuseio do sistema sede e na navegação no diário de classe. Nossa, isso é apoiar, é mais que apoiar, é consolar, é servir de ombro, porque o vírus é apresentando estabilidade, algumas dificuldades que a gente tem que tratar do sistema, então aí tem as ocorrências, como a gente tem feito diariamente, mas muitas vezes também o próprio usuário tem dificuldade de utilizar, né? Depois nós temos prover formação e orientação de professores para uso de equipamentos. Os novos notebooks que estão sendo enviados para as escolas, geralmente exige que seja feito um login com e-mail institucional, não é muito simples. Se precisar reconstruir o notebook, tem que se enviar para o DIT, ou seja, uma série de intercorrências no uso do dia a dia de equipamentos que muitas vezes o professor não tem a habilidade suficiente para resolver. Ou mesmo o aluno não vai sair desligando a tomada, vamos tirar o HD aqui, vamos formatar esse negócio. Não é assim que funciona. Então, por isso nós temos aquele grupo, e inclusive por sugestão da professora Fátima Vlach e da supervisora Leia, a gente tem a ideia de criar um blog ou um subblog grupo do NPE, onde nós vamos deixar os materiais de orientação, os nossos conhecimentos ali registrados, para que muitas vezes não se precise abrir um chamado. Fica até mais fácil você consultar ali, né, uma fonte de consulta, uma fonte de conhecimento. Bom, e agora tem o papel do núcleo pedagógico no apoio tecnológico. Ô, Paulo, você desculpe, antes de você continuar, só para a gente não perder aí o foco, deixa a gente responder algumas questõezinhas que estão no chat a respeito da carga horária, tá? Aí você já continua, tudo bem?
Isso. É só uma coisa ali que eu fiquei preocupada, que um colega colocou, se 16 horas significam 20 aulas, eu não entendi bem, mas não é isso não. Olha, 20 horas correspondem a 26 aulas. E por que correspondem a 26 aulas? Se você pegar 26, multiplicar por 45 minutos e dividir por 60, você vai ter 19,5 horas, que são as 20, né? Então, é isso que ali alguém colocou, se 16 era a mesma coisa, não, são 20 horas. Tudo bem, gente? Alguém tem dúvida a esse respeito? Se tiver, por favor, coloque, né? Tá? Agora, uma outra coisa também é por que o categoria O é isso, não pode ter 40 horas? Foi essa a pergunta? Se foi, é porque nós só podemos atribuir para quem já tem aulas atribuídas, tá? Não existe forma de atribuir direto no projeto. Então, primeiro você tem que passar pela atribuição de aulas, e aí em cima desse número de aulas que foram atribuídas, você não pode aí somar, senão vai ultrapassar as 40, né? Tá certo? É isso que vocês perguntaram, gente? Se tiver ainda alguma dúvida a mais, vão colocando aí no chat que a gente vai interrompendo aí um pouquinho e vai respondendo, tá certo? Então, vamos para frente, né, Paulo? Ninguém se posicionou no chat, vamos para frente. Vamos sim. Vou só pôr para carregar aqui. Paulo? Oi, é o Ricardo. Oi, Ricardo. Paulo, eu só pedi para você verificar, porque na sua fala está saindo eco. Eu não sei se você está com o microfone do notebook, usando o fone ao mesmo tempo, aí está um pouco de eco na sua fala. Tá ok, deixa eu ver se eu... Tá melhor agora ou não? Agora sim. Ah, tá ok. Aqui nós temos o papel do núcleo pedagógico no apoio tecnológico. Bom, o núcleo pedagógico, através do professor de tecnologia... Está muito baixo, viu, Paulo? Está baixo? Tá. Espera aí, deixa eu... E agora, melhorou? Oi, olá? Melhorou agora? Sim. Melhorou. Ah, tá. Então, deixa eu voltar para a apresentação. Então, o núcleo pedagógico, através do professor de tecnologia, que no momento nós temos um, mas deveremos vir a ter um outro professor de tecnologia também, é o quê? É apoiar o professor no desenvolvimento e implementação de ações de apoio pedagógico e educacional. Lembrando que o professor de apoio à tecnologia, ele também vai acompanhar o currículo de tecnologia, ou seja, ele vai apoiar a implementação desse currículo de tecnologia que nós temos. Inclusive, a gente até fez um compilado agora, depois eu vou colocar no grupo, que é de todos os anos, do 6º até o 3º do médio. Nós vamos ter aula de tecnologia e inovação. Então, nesse sentido, o PCNP de tecnologia, ou o núcleo pedagógico, ele vai apoiar o desenvolvimento e a implementação de ações nesse sentido de apoio pedagógico e educacional, que oriente na condição de procedimentos relativos à organização e funcionamento do currículo no campo de tecnologia e inovação. Ou seja, o currículo são as aulas, né, a sequência didática que estão previstas na Secretaria de Educação, certo, pessoal? Atuar na indicação e informação dos professores nas tecnologias necessárias para a implementação do novo ensino híbrido e no programa Além da Escola. Bom, vocês têm vivido no dia a dia que nós temos o ensino híbrido, é a forma de você utilizar recursos tecnológicos para complementar a aula que você vem fazendo no dia a dia, ou que o professor vem fazendo no dia a dia. O Além da Escola é um agrupamento que está se fazendo
com aqueles alunos que têm mais dificuldades de acesso, que têm condições de carência econômica, carência de tecnologia. Então, esses alunos estão sendo agrupados num grupo que nós chamamos Além da Escola, e que o professor de apoio à tecnologia também apoia, e é fundamental nesse programa, principalmente no Além da Escola. E também o NPE, através do PCNP Tecnologia, ele apoiar e direcionar atendimentos junto às diferentes plataformas e sistemas da SEDUC. Ou seja, nós temos várias plataformas, nós temos a SED, nós temos CAED, nós temos CMSP, nós temos diferentes recursos nas plataformas da Secretaria de Educação. E o PCNP Tecnologia, ele faz esse intercâmbio com o grupo justamente para filtrar algumas ocorrências, de modo a não assim congestionar excessivamente as plataformas, e embora ainda assim venha se congestionando. Ou seja, na resolução de ocorrências e intercorrências, na utilização ou parametrização dos diferentes recursos. Muitas vezes a conta de e-mail institucional Google, você não consegue abrir num navegador Edge, que é da Microsoft, ou mesmo o Firefox costuma apresentar. O Firefox, você tem que criar uma série de parametrização no próprio Firefox para que ele aceite os certificados da Microsoft ou do Google. Então, assim, há uma série de intercorrências que a gente precisa resolver no dia a dia e que não precisa necessariamente chegar a nível de CITEM ou dos centros tecnológicos, que já tem uma carga bastante excessiva de atendimentos. Ok? Ficou alguma dúvida nesse apoio do NPE? Quem quiser pode ou colocar no chat ou pode até mesmo se expressar. Eu não estou enxergando vocês no meu note, mas eu estou acompanhando em paralelo pelo smartphone, ok, pessoal? Vamos então ao papel do NIT. Agora, Ricardo, eu passo a palavra para você, né? Para que você, não sei se você quer fazer uma apresentação, quer que eu pare a minha apresentação? Sim, eu tenho uma pequena apresentação aqui, aí eu compartilho a minha tela. Então tá, deixa eu já parar aqui, então. É seu agora, Ricardo. Eu vou colocar assim que o Ricardo concluir a apresentação dele. Sim, Pro. Desculpe, Ricardo. Pode continuar. Pessoal, depois que o Ricardo apresentar, nós voltamos a falar aí sobre as dúvidas de horas, tá bom? Você quer tirar as dúvidas agora? Tá, então pode ser, Ricardo. Olha, a professora ainda colocou que ela trabalha mais, mas ainda, gente, vamos prestar atenção numa coisa. Vocês trabalham por horas. Horas tem 60 minutos. As aulas têm 45 minutos. O trabalho de vocês é por horas. Então, a professora colocou que dá 35 aulas. Você poderia dar até 53 aulas, não é brincadeira. Porque, gente, 32, lá na resolução está escrito assim, das 40 horas, 32 são para as ações destinadas aos alunos e professores, 7 com reuniões de planejamento e 14 para estudos. Isso de 40. Se você fosse somar aulas, dariam 53 aulas. Mas vocês não trabalham por aulas, vocês trabalham por horas. Então, 53 aulas, se fosse o caso, só para vocês entenderem, se você multiplica por 45 minutos, você tem aí 2.385 minutos, dividido por 60, 39 horas, 75. Seriam as 40 horas.
Tá certo? Eu acho que deu para entender isso, tá? Então, vocês trabalham por horas. E as aulas são só de 45 minutos, as horas são 60 minutos. Tudo bem? Eu acho que tem mais alguma dúvida, né? E olha, então vamos fazer o seguinte, questões de pagamento, gente, cada situação é uma situação e vocês precisam apresentar isso para o GOI da escola de vocês. Façam por escrito sempre que vocês têm algum questionamento e solicitam a resposta por escrito, porque aí vocês poderão realmente conferir se a resposta está correta, porque vocês estão respaldados aqui na legislação, tá certo? Tá? E essas situações, assim, da vida funcional, vai depender de qual é a categoria do professor, né? Então, vocês sabem, o categoria O é contrato, tem limitações, né, que são estabelecidas por lei. O F e o titular já é uma outra situação, tá certo? Então, a gente tem que entender que se você é O, você está sujeito às limitações do contrato, tá certo? Mas caso vocês tenham dúvidas ainda, assim, particulares de cada situação, primeiro tentem acertar isso na escola, solicitando por escrito para o GOI. Caso vocês não consigam, então aí a gente pode estar passando para frente, mas primeiro é na escola, tá certo? Tá? Então, eu não posso falar, o PROATEC pode ter tantas faltas, depende da sua situação funcional. Se você é titular, se você é F ou se você é O, tá? Então, a gente não pode confundir as coisas, né? A sua situação funcional é uma e você está agora com designação no projeto. Tá certo? Tudo bem? Olha, caso particular, são 40 horas. Se você está trabalhando por 40 horas, você tem que cumprir 40 horas. Se você for por 20, você cumpre 20 horas. E não aulas. Tudo bem? Tá, Ricardo? Eu acho que é isso. Tá? Então, vamos continuar aí. Se tiverem mais alguma outra situação, coloquem aí, a gente vai conversando. Né? Ok. Tá. Vou começar, então. Boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde, pessoal. Alguns já conhecem, a gente já fez uma orientação prévia que ela foi mais específica, né? Foi focada na questão da ativação dos notebooks, né? Sala de aula, porque algumas escolas já estavam recebendo, né? Estavam com esses computadores parados. Então, a gente fez uma breve orientação que a gente deu o panorama agora do plano de tecnologia da Secretaria da Educação, onde a gente apresentou os equipamentos que as escolas estão recebendo, né? Hoje já recebi mensagem de alguns PROATECs que estão recebendo computadores desktop Lenovo, né? Em algumas unidades, e acho que isso vai continuar durante semana que vem, vai intensificar essas entregas, né? Por quê? Porque a demanda e a logística está dependendo das empresas, né? Porque é uma quantidade muito grande de equipamentos, então conforme vai surgindo estoque, eles estão entregando para as escolas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque hoje, na verdade, é uma conversa mais para falar sobre as atribuições do NIT, né? O Paulo falou sobre as atribuições do núcleo, né? Junto com vocês, PROATECs, eu vou explicar um pouquinho das atribuições do NIT. Lembrando, gente, aqui, né, nós somos uma equipe, nós somos em 4 aqui, eu sou o diretor, mas a gente tem o Nivaldo, que é o oficial administrativo, a gente tem o Wellington também, que é o analista de tecnologia, e temos o Luiz Ricardo, que é o técnico da Prodesp. Nossos contatos, eles estão no site, mas eu também vou encaminhar no grupo, né? Geralmente, quando ligam aqui, cai no ramal de um de nós 4, né? Só que eu comecei pelo final a apresentação. Tá.
Essa daqui são as nossas atribuições pelo decreto de reestruturação da Secretaria de Educação. Então, relacionado aos PROATECs, as nossas atribuições ficam assim: gerenciar os recursos e serviços de inclusão digital, os recursos e ambientes tecnológicos de informática e apoiar as escolas na área de tecnologia. Quando a gente fala de gerenciar os recursos e serviços de inclusão digital, a gente atua em conjunto com o núcleo pedagógico, né, com o PCNDP de tecnologia, para dar suporte a vocês aos sistemas, né? Então, tem diário de classe, tem o CMSP, tem o site, né, onde tem o repositório de aulas e várias outras ferramentas, né? Tem os sistemas operacionais que a gente usa. Então, o nosso apoio é técnico, né? Ricardo, a gente está com algum problema, a gente precisa instalar o software deu erro, ele não roda aqui, o que está acontecendo? Nós estamos aqui para tirar esse tipo de dúvida e solucionar e dar suporte. Questão dos recursos e ambientes tecnológicos de informática. Ricardo, chegaram os computadores aqui desktops. Aonde a gente pode instalar? Posso colocar para os alunos usarem? Vou colocar para os professores, né? Então, a gente está aqui para dar esse apoio e gerenciar esse tipo de questão, né? Por exemplo, uma questão que a gente tem hoje é que, antigamente, as escolas, né? Nós tínhamos implantado o programa Acesse Escola. O Acesse Escola, ele tinha uma resolução, que nessa resolução ele falava como deveria ser a sala do acesso, qual seria o layout, a escola não poderia fazer modificações ou alterações nesse ambiente, né? Então, né, ele tinha uma resolução que explicava como iria funcionar o acesso. Isso daí é passado, né? O programa Acesse Escola acabou, foi extinto, e agora as escolas elas têm mais autonomia para gerenciar esses ambientes. Então, isso vai depender do quê? De qual é a oferta que ela vai ter para os alunos e para os professores. Então, se a escola ver que, olha, a minha sala de informática, ela não é um modelo bom para uso agora, eu tenho professores que eles querem criar um outro tipo de ambiente na sala do acesso, eles querem criar uma sala de inovação, eles querem fazer um laboratório de informática com outro layout, ou que o principal não seja somente ter os computadores ali, né? Também tem a questão dos kits de robótica, né? Porque, como o secretário vem falando, questão de tecnologia e inovação não é somente a ideia de uma sala com muitos computadores lá. Eles não querem um laboratório de informática. Eles querem, o secretário tem frisado bastante isso, de ser um ambiente de inovação. E aí isso vai depender dos recursos que a escola tem, tanto pessoal, né, na questão de professores, quanto na questão tecnológica de equipamentos, né? Como a escola vai trabalhar essa questão de tecnologia. Então, a escola hoje ela tem uma autonomia para definir isso. E aí entra o papel do PROATEC. Como a gente viu aqui, acho que o caso da PROATEC do Tomiotaki, né, que a professora Vera citou, que ela já está implantando algumas coisas lá junto com a equipe da escola. Então, os PROATECs têm que ter em mente essa autonomia. Aqui, né, uma parte mais prática daquelas atribuições que eu falei agora, que é o suporte à infraestrutura de rede e internet, né? Por que primeiro nível? Porque, assim, aqui no NIT nós temos 4 profissionais, 4 servidores. Às vezes, quem cuida do ambiente de infraestrutura física mesmo, né? Questão de cabeamento, questão de link de internet, é a FDE, que
presta serviço para a Secretaria da Educação. Então, a gente faz o atendimento de primeiro nível. O que é o atendimento de primeiro nível? Ricardo, certo ambiente da escola está sem internet. A gente vai fazer um primeiro atendimento para verificar o que está ocorrendo. Vai fazer por telefone. Se precisar, a gente pode ir até a escola para verificar também o que está ocorrendo. Implantação dos sistemas informatizados da SEDUC. Sistemas informatizados, a gente tem o centro de mídias, a gente tem hoje a sede, né, que hoje ela é praticamente toda online, mas a gente ainda tem alguns aplicativos na secretaria que são aplicativos mesmo e que só funcionam na nossa rede interna, né? A gente tem o Pix, alguns sistemas de pagamento, esse tipo de coisa. Suporte e auxílios aos sistemas informatizados. Também engloba aí agora essa questão mais pedagógica, né? Que exclusivamente é o centro de mídias, a questão do chip dos alunos, né? Como fazer essa implantação e ligar esses dois pontos. Gerenciamento e manutenção dos equipamentos de tecnologia da unidade escolar. Aqui entra a questão dos computadores, né? Então, o que a gente faz? Muitas escolas, pela defasagem dos computadores que haviam no acesso à escola, muitos estão precisando de manutenção. O que a gente faz? O diagnóstico, né? Ver se compensa realmente fazer a manutenção. Por quê? Aqui no NIT também a gente não tem peças para reposição dos computadores. Então, a gente faz o diagnóstico, a gente, por exemplo, a escola tem 3 computadores que não estão funcionando. A gente traz os 3, tenta montar um computador, deixar alguns funcionando, né? Até, inclusive, na questão do atendimento de prestadores de serviço, né? Às vezes a escola vem e fala, eu vou mandar arrumar. Às vezes não compensa, né? Porque você vai gastar um dinheiro para um computador que já está defasado, né? E até porque agora também já está ocorrendo as entregas dos computadores, né? A gente passou aí pelo menos uns 2 anos nessa situação, que as escolas, os computadores quebravam e a gente falava, olha, segura um pouco, tá chegando esses computadores, agora eles estão chegando, né? Então agora realmente, às vezes não compensa tanto fazer a manutenção desses equipamentos. Então sempre é legal procurar a gente do NIT para a gente dar esse suporte, essa orientação. Apoio às escolas na área de tecnologia de informação, que é a questão dos equipamentos novos que estão chegando, e implantação dessas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a questão da tela do computador, né? Uma tela inteligente que você pode utilizar. Agora me fugiu a palavra. A lousa digital. Exatamente, a lousa digital. Então, por exemplo, é obrigatório o uso da lousa digital? Não é obrigatório o uso, mas se a comunidade escolar quiser o uso, né, os professores, entre eles da escola, olha, seria interessante a gente implantar, a escola tem verba do PDD para poder adquirir o equipamento, por que não? Ricardo, como que vai funcionar? Como funciona? Você pode ajudar a gente a implantar isso, né? A gente quer colocar um projetor na sala de aula, podemos colocar, qual que é o melhor ponto? A questão dos televisores, do centro de mídia também, né, agora, porque a ideia é que, por exemplo, estão entregando os access points de rede Wi-Fi. Então, a ideia é que todas as salas de aula tenham um sinal de Wi-Fi. Isso vai facilitar bastante a integração dessas tecnologias de informação na sala de aula, né? Para uso pedagógico dos docentes e dos alunos. E por último aqui, eu coloquei alguns órgãos, que são os órgãos que a gente trabalha diretamente lá na Secretaria de Educação, que a gente faz a intermediação de primeiro nível, né? Que é a CITEM, que é a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrículas, né? Então é ela que cuida de toda a parte de tecnologia da Secretaria da Educação. Então, os sistemas, né, a sede, o centro de mídias é desenvolvido lá, ou então em parceria com empresas, né, que a própria CITEM contrata. Aí você tem o departamento de infraestrutura de rede, responsável pela infraestrutura das escolas, pelo link de internet. Você tem o centro de instalação de equipamentos, que é a parte agora da aquisição dos computadores,
dos televisores, né, dos notebooks e tablets. E você tem o CEPLIS, que é diretamente os sistemas da Secretaria da Educação, né? Então, modificações no diário de classe, a própria sede, os módulos pedagógicos, porque a sede também, ela não é só os módulos pedagógicos, né? Ela tem o módulo financeiro, tem o módulo de administração de pessoal, então a CEPLIS fica responsável por esses sistemas. E tem a FDE, que cuida da parte física da infraestrutura, né? Cabeamento, novos pontos de rede, toda essa infraestrutura, quem cuida é a FDE. Então, para resumir isso que eu falei agora, é isso. O NIT, ele faz esse atendimento de apoiar as escolas na tecnologia, porque hoje as escolas têm essa autonomia de decidir qual é a melhor prática com as tecnologias da informação serão usadas, quais serão usadas, certo? Bom, eu terminei a minha fala, eu não sei se alguém quer colocar algum ponto para complementar, ou então se tem alguma dúvida. Ô, Ricardo, aqui no chat o pessoal colocou se nós também, ou se você já tem previsão de cursos de capacitação para os PROATECs, acho que até em relação a tudo isso que você já falou, né? Sim, a gente está, até como a gente já vai conversar com uma pequena pré-reunião, a gente tem a intenção agora de fazer pequenos tutoriais, pequenos vídeos, até orientações também, né, via Teams, ou pensar numa forma de fazer ela presencial aqui na diretoria, nessas áreas que a gente apresentou. Então, por exemplo, manutenção de computadores, um manual prático de resoluções básicas, né? Às vezes o pessoal da escola entra em contato com a gente e fala, olha, a minha sala de informática, ela tem 20 computadores, 15 não estão funcionando, né? Aí, às vezes, a gente consegue algumas coisas resolver por telefone e outras a gente precisa ir na visita. Só que quando a gente vai fazer a visita, o que a gente detecta? Pelo menos 70% dos problemas, eles podem ser solucionados por alguém com um conhecimento básico de informática. Porque o problema é o quê? É uma fonte queimada, né? Um estabilizador com defeito, um cabo de rede torcido ou então mal plugado no plug da parede, né? Um cabo que está mal conectado na CPU ou no monitor, ou um defeito de mouse. Então são pequenas. A gente quer fazer uma orientação para a gente identificar e vocês conseguirem fazer a identificação desses problemas, né? Porque isso vai ajudar bastante a solucionar. Porque, como eu falei, nós somos em 86 escolas e a gente não consegue fazer uma visita proativa em todas as unidades, né? Para detectar antes que o problema aconteça, né? Fazer uma visita de vistoria nas salas para manter todas as salas funcionando. Geralmente a gente já vai quando já está com incêndio, né? Então a ideia é que a gente faça essas orientação do instalação de alguns programas, né? Por exemplo, geralmente a gente faz muita coisa remota, através de acesso remoto, né? Onde a gente consegue mexer nos computadores remotamente, não precisa se deslocar até a escola para fazer instalação de sistemas e tudo mais. Então, tudo isso a gente quer fazer orientações, fazer conteúdo para facilitar a vida de vocês. Passo a palavra. Tá ótimo, Ricardo, obrigada. Olha, tem uma pergunta aqui da Mara, né, Mara, que você coloca da atribuição orientar os alunos a acessarem as plataformas, é exatamente isso, tá? Sempre que você tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá no artigo 3º da resolução SEDUC 7, tá? Então, para você orienta, apoia como utilizar, né? Agora, as aulas, o currículo é do professor, a aula é do professor, não é do professor que está no projeto,
tá? Então, se o professor se sentir muita insegurança em relação aos equipamentos, ou ao solicitar que você apoie enquanto ele estiver fazendo as atividades, você pode até fazer, mas a atividade é do professor, a aula é do professor. O currículo a ser desenvolvido está no plano do professor. Tudo bem? Então, sempre que você tiver aí qualquer questionamento, de uma forma tranquila, né? Porque, afinal, é uma figura nova na escola, as pessoas não sabem muito bem, mas deixe claro aí o artigo 3º da resolução, tá? Para todo mundo, viu? Senão, vocês não vão conseguir, imagina, já pensou se começarem a dar as aulas, né? Não é isso, tá certo? Viu, gente? Ainda em relação às perguntas aí do chat, como vocês ainda ficaram com muitas dúvidas em relação ao pagamento e tudo mais, assim que terminar a reunião, nós vamos dar uma repassada, porque ela está gravada, a gente pega todas as perguntas que vocês colocaram no chat em relação à vida funcional de vocês, e juntamente aí com a comissão de atribuição e com o núcleo de pagamento, a gente vai responder para vocês através de e-mail, e depois também a gente passa para o Paulo, né? O Paulo também até coloca no grupo para que vocês, de repente, talvez se não tiverem acesso depois ao e-mail, vocês terão também pelo grupo, tá certo? Mas basicamente é isso que nós falamos, e quanto ao pagamento, nós vimos que existe aí um movimento para fazer esse pagamento que o GOI ele tem que seguir. Então, ele tem que associar as aulas de vocês, tá, né? Associa, e depois vocês recebem em horas, né? Mas, então, é isso que tem que acontecer, né? Recebe por horas, mas tem que fazer associação de aulas no sistema. O sistema não aceita outro tipo de associação, mas depois isso fica convertido em horas, tá bom? E a gente vai procurar aí depois olhar então todas as perguntas de vocês e a gente encaminha aí um FAQ aí para vocês depois, né? De perguntas e respostas. Tá bem assim? Agora tem uma mãozinha levantada do Grote, o Geraldo, né? E tem mais umas aí, que eu não sei quem é. Vamos lá, então. Geraldo primeiro. A minha foi sem querer que eu apertei. Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tá bom? Tá bem, então, Geraldo. Tem mais alguém, gente? Tem alguém aí que levantou, que queira perguntar alguma coisa? Fique à vontade, o microfone pode ficar aberto, pode abrir. Acho que não, Paulo. Então, vamos continuar aí com a nossa apresentação, então, tá? Tá, pro Fátima, eu vou aproveitar a palavra do Ricardo, eu vou mostrar uma apresentação aqui, rapidinha, e a gente continua lá com as boas práticas depois. Aqui nós temos um organograma de como funciona a estrutura do NIT e o núcleo pedagógico. Então, olha, nós temos a dirigente aqui em cima, certo? E aí, abaixo da dirigente tem o núcleo pedagógico e o CIE, né? E abaixo está o NIT e o professor de coordenador do núcleo pedagógico em tecnologia. O PROATEC, ele interrelaciona com o PCNP de tecnologia e o NIT no mesmo nível, e hierarquicamente ele estaria subordinado ao vice-diretor da escola. Isso é só assim, já aconteceu de ter algumas outras perguntas, algum questionamento no grupo, então só para aproveitar a palavra do Ricardo para entender onde está a ligação do NIT. Aí eu vou voltar agora então para a nossa apresentação original, que é aqui dando continuidade, né? Nós estávamos aqui no papel do NIT. A próxima é compartilhando boas práticas. Passo a palavra, professora, supervisora, né, Fátima? Então, Paulo, agora o Anderson está aí? Aí, se o Anderson... Anderson, vamos apresentar um pouquinho aí o seu trabalho e depois a gente passa para outros colegas que também quiserem apresentar. Tá?
Tô arrumando aqui o microfone, só um minutinho. Ah, então tá. Já agradeço, viu, Anderson, a sua disponibilidade, tá bom, querido? Muito obrigada, viu? Ô Anderson, eu tenho uma apresentação aqui que foi previamente enviada e eu não sei se você quer apresentar daí alguma coisa. Pode ser daí, então, Paulo, sem problema. Pode ser? Pode. Aquela apresentação que foi enviada? Então tá, eu vou abrir ela e aí eu vou dando enter na medida que você tiver necessidade, ok? Beleza. Eu gostaria de estender boa tarde a todos e também agradecer aí as meninas, né? A Fátima, a Leia, a Vera e o pessoal do NIT aí também por compartilhar esse momento aí com vocês, né? Aproveitando a fala da Dani aí, no que ela disse lá nos momentos iniciais, a família Proatec, né, de Guarulhos, tem feito um trabalho excelente, né? Os grupos sempre um ajudando o outro, fazendo a atividade crescer. Então, em nome de todos os Proatecs aí, é um prazer estar dividindo com vocês muitas das coisas que a gente também tem aprendido com vocês, colegas, tá bom? Bom, vou apresentar meu amigo e também Aguinaldo, ele tá por aí? Dá um alô aí pra galera, Aguinaldo. Não sei se o áudio dele tá ligado aí. Eu vi a câmera dele ligada, agora não sei se ele tá ouvindo. Qualquer coisa, te dá um toque aí, meu amigo. Pode passar aí, por favor. Bom, o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês foram as dificuldades que eu acho que todos nós tivemos aí desde o início, né, do projeto do Proatec. Pode passar. E quais foram as ações, né, que nós fizemos durante esse processo, né? E quando fomos chamados para essa missão, né, porque eu acredito que é uma missão de mudanças na vida, e aí a pandemia pegou todo mundo de surpresa. A primeira coisa que a gestão escolar ela pedia para a gente era essa palavra. Então você acordava e dormia com essa palavra: busca ativa, engajamento com os alunos. E até que essa válvula, né, essa busca ativa funcionasse, nós tínhamos aquele desafio: como encontrar soluções, né? Então, uma solução a curto prazo. E aí, na época, estava eu e o Aguinaldo sentado na sala e a gente falou: olha, a nossa comunidade escolar aqui, da escola Maria Helena Barbosa Martins, né, professora Maria Helena Barbosa Martins, é uma comunidade muito carente. Como que nós vamos atingir esses alunos tecnologicamente sem que eles tenham essas ferramentas digitais, né? Então, nós sentamos ali e, como uma orientação divina, nós falamos: ó, a solução que a gente vai encontrar a curto prazo aí, para introduzir os alunos no sistema, é baixar um emulador, né, para o computador. Então, foi aí que nós organizamos o espaço Proatec, e aí conseguimos, né, fazer os emuladores no computador. E aí, à medida que os alunos estavam indo presencialmente, naquela porcentagem dos 35%, né, de 30% a 35% na semana, a gente começou a introduzir esses alunos, né, no sistema sede. Então, foi uma tarefa grande, né, tá ajudando na reset da senha, ajudando o aluno a entrar ali no e-mail. Então, numa força-tarefa muito grande, nós conseguimos, então, essa primeira solução. Acredito que muitas escolas também começaram posteriormente a fazer isso, né? E aí a dificuldade, como eu disse, da nossa comunidade era em não ter essas ferramentas, e aí fomos encontrando essas soluções para engajar os alunos. Pode passar, Paulo, por favor. E aí, como vocês podem ver ali na sala, nós temos uma sala que tem até os computadores montadinhos, né? E aí, com a ajuda dos professores, à medida que eles vinham descendo, nós fomos aí fazendo o trabalho de introdução dos alunos, e aí a demanda foi crescendo, essa força-tarefa em consonância aí com os professores, né, a gestão, foi um trabalho muito importante, muito bacana, né, um trabalho de formiguinha. Pode passar, Paulo, por favor. Passando então o processo, a gente
conversando com os outros ProATECs aí, né? Eles compartilharam materiais conosco. Eu falei, vamos fazer uma questão de controle. E aí nós fizemos o livro, né, de controle, né, do material compartilhado aí com os ProATECs. E aí nós organizamos os dados. Percebeu que a demanda era muito grande. Os professores estavam fazendo a busca ativa, né, ligando para os alunos, fazendo atendimento, a comunidade ali tendo toda aquela interação. E aí, pelos agendamentos prévios em 3 períodos, né, nossa escola atende de manhã, à tarde e à noite, nós conseguimos colocar todo ou parte do processo, né, nesses livros de frequência. Então, foi um trabalho bastante árduo, né, difícil no início, mas conseguimos organizar. Pode passar, Paulo, por favor. E aí, paralelo ao trabalho de organização, nós vimos a comunidade interagindo, né? Então, a gente, no início lá, via tudo vermelho, e agora a gente consegue, né, todos os dias, fazer um mapeamento desses alunos, aonde a busca ativa ela é diária, né? Ela é um trabalho que a gente pega bem em cima disso, e aí o gráfico está mudando, né? A corzinha aí já está ficando quase totalmente verde. Pode passar, Paulo. E aí, como eu estava dizendo, o ProATEC, então, juntamente com a gestão, a comunidade, começou a fazer esse trabalho de formiguinha, né? Que todas as escolas estão fazendo aí das buscas e engajamento com o aluno. Pode passar? E aí nós sentimos a necessidade de fazer o quê? Bom, vamos ter que registrar, materializar esse momento, né? Então, percebemos que começou a ter um maior comprometimento e a participação dos alunos, dos professores também, e a comunidade escolar. Por que não fazer alguns gráficos, né, para saber o período de tempo que eles ficam na escola, qual é o horário que mais a gente vai fazer atendimento, quantas pessoas nós vamos atender em média por dia, respeitando os protocolos de saúde, né, não esquecendo da pandemia. Então foi aí, pode passar, Paulo, por favor. Foi aí que nós elaboramos um gráfico, né, dentro do Forms. Então nós fizemos aí um trabalho junto com os professores e alunos, principalmente professores, alunos na verdade, e aí nós colocamos num gráfico. Ele entrava, fazia lá a nossa pesquisa, e aí nós tivemos mais ou menos 300 a 500 a 600 atendimentos mensais e bimestrais, né? Deu para a gente ter uma ideia de quantos alunos por série, né, nós estávamos atendendo. E aí foi um gráfico de pizza, né, que surgiu. Ali não deu para sair, mas tem o ensino médio também, da manhã e à noite. E foi muito importante a gente ter transformado isso em gráfico, né? Pode passar, por favor, Paulo. Oi, boa tarde. Desculpa estar atrapalhando a reunião aí. Somente eu que não estou conseguindo visualizar o slide que está sendo compartilhado? Ou ela poderia me confirmar se só eu que não estou visualizando o slide? Confirmei, pessoal. Aqui tá normal, tudo certo. Tudo normal. Para mim também está parecendo normal. Aqui comigo também. Verifica a sua conexão de internet. Pode ser isso que está fazendo com que a transmissão não fique tão boa para você. Pode ser que você tenha fixado algum usuário, aí ele não vai trocar para quem está falando. Entendi. Tá, eu vou verificar aqui. Obrigado, gente. Desculpa atrapalhar. Clica com a direita em cima da imagem que está aparecendo para você e vê se aparece a opção desafixar. Aí, se clicando, vai aparecer a imagem. Ok, então. Que eu estou verificando a câmera de todo mundo que está aberto aqui, mas só dos slides que não está aparecendo. O slide, então, porque possivelmente está fixado a tela do pessoal de monitoramento. Clique com a direita em cima da imagem central, que você tiver a principal, e põe desafixar. Aí vai aparecer a apresentação, que a apresentação ela abre uma janela em paralelo que as pessoas que estão participando da reunião. Ok? Muito obrigado. Ok, obrigado. Bom, terminando aí sem muitas delongas, né? Nós fizemos um gráfico, então, de pesquisa, onde nós tínhamos a necessidade de entender quais eram as deficiências da comunidade. Então, colocamos isso no gráfico e aí
percebemos que a maior dificuldade era reset da senha, o aluno não estava conseguindo realizar automaticamente as aulas por isso, e aí, através da busca ativa, nós tivemos um melhoramento aí de 84,7%, e as avaliações, então, paralelas a isso, né, na sede ali, começaram a funcionar. Pode passar, Paulo, por favor. Já estamos terminando aí. E aí, junto com os professores, né, os PCs e a gestão, conseguimos colocar a maior parte dos alunos para fazer as provas, né, do AD, do CAED, no sistema do SED. Uma vez que o aluno já estava com uma habilidade prévia, e aí a gente conseguia mais ou menos ver mais o horário, né, que o aluno... pode passar, Paulo, não tem problema. E aí nós vimos que a maior demanda, né, o horário de pico, sempre era o grupo da tarde, né, que são os alunos dos anos iniciais e finais também, né. E a gente teve uma noção do número de atendimentos, né? Então, por que a gente viu o crescimento, a densidade desse grupo aumentando, né? Nós tínhamos ali no início 100, e depois de 3 semanas partimos para 400 alunos, aí no segundo bimestre já estávamos quase com 700 alunos inseridos já no sistema, né? Já que nossa escola é um número bem grande. Acho que tem mais alguns slides aí na frente para acabar. Fizemos aí um grau de satisfação para a gente também entender qual foi o atendimento, se eles gostavam do atendimento. Então, nós tivemos aí um feeling também, um retorno dos alunos, né, mostrando o grau de satisfação e para a gente também ter uma motivação no trabalho, né. Lá nós somos em 3, eu esqueci até de falar, porque eu estava emocionado aqui, nervoso ao mesmo tempo, mas temos o Alexandre, ele vai estar aí no final mostrando a foto dele, não está aqui conosco, mas... faz parte da nossa equipe. E desde já agradeço aqui a gestão, né, da professora Carmen, o professor Rondinelli, também a professora Roseli, as meninas, a Pati, né, a Laura e toda a equipe do Maria Helena Barbosa Martins, que sempre tem apoiado o trabalho do Proatec, né. Eu sempre tenho visto aqui escolas, né, gestores que acompanham e dão essa autonomia para os Proatecs, então a gente está muito feliz por estar fazendo participando desse momento aqui com vocês, tá? Eu não sei se o Agnaldo conseguiu aí entrar ou falar, não sei se ele quer dar um alô aí. Tá por aí, Agnaldo? Mas se não, eu despeço aqui e agradeço a oportunidade de vocês. Não sei se ficou bem claro qual foi a posição, mas era para ser rápido aqui na explanação, tá bom? Obrigado, professoras, pela oportunidade. Excelente apresentação, Anderson. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada também aí ao Aguinaldo, ao Alexandre, né, a diretora, a Carmen e vocês todos, tá? E a gente pretende continuar mais assim, viu, gente? Socializando mesmo, viu? Tá? Que aí nós vamos aumentando essa nossa comunidade de aprendizagem. Eu só esqueci de falar uma coisa, tá perdão, aqui, para ficar registrado. Uma das boas práticas que a escola fez, e tinha que ser relatado aqui também, é que além do repositório do centro de mídias, nós temos um repositório interno, né? Inclusive estava ali na apresentação e eu acabei não focando nisso, mas temos um repositório onde os professores ali no seu momento de aula online, a gente vai guardando, né? E o aluno depois tem um acesso ao acervo de aulas, tá? Então acho que foi uma boa prática também que nós realizamos durante os meses aí. Era só isso. Anderson, é isso mesmo, o repositório ficou muito legal, viu, gente? Esse repositório da escola, o repositório interno, né, facilita muito para o aluno ter acesso a tudo que a escola está fazendo, as aulas, né, o Anderson, ele é muito fácil lá o blog, né, ele clica lá e já consegue. A Carmen me mostrou e eu gostei muito, porque a gente tem que facilitar mesmo o acesso aí para os nossos alunos, né? E aqueles que têm dificuldades ainda com o centro de mídias ou com outras mídias, pode correr aí para a escola e no repositório de vocês, não é isso? Verdade, é isso mesmo, professora. Obrigada, viu, Anderson? E parabéns pelo trabalho de vocês todos aí. E, gente, olha, tem certeza que vocês também estão fazendo trabalhos magníficos aí em todas as escolas, né? E nós vamos
Vamos formatar, né, Paulo? Como que a gente vai socializar tudo que está acontecendo para que todos tenham conhecimento, né? O Paulo está pensando aí nessa organização junto com o Ricardo e passa aí para vocês, tá certo? Passo a palavra, Paulo. É isso mesmo, professora. Nós estamos já desenhando uma solução, aí eu vou discutir com o Diego, né, internamente no NPE, e acreditamos que em uma semana ou duas a gente já tenha alguma coisa para apresentar, até porque essa reunião ela irá gerar, por conta do MNR, uma reunião de retorno, né, que ainda deverá acontecer nesse mês de junho. Então, nós esperamos ter já alguma coisa mais estruturada já para a próxima reunião. De qualquer forma, no grupo lá dos Proatecs, a gente tem trocado bastante informações, está ficando ali, mas realmente, como são muitas informações diariamente, muita coisa vai se perdendo. Se a pessoa não tiver o tempo todo olhando o grupo, acaba passando, às vezes, uma correção de rota, às vezes uma informação super importante do dia a dia, acaba passando batido, né, sem que a pessoa tome conhecimento. Então, realmente, a ideia de termos um blog ou alguma coisa para armazenar esse conhecimento, essa troca de conhecimento é fundamental mesmo. Aí eu devo já conversar na segunda-feira com o Ricardo, porque nós estaremos participando da reunião logo cedo, né? E vou conversar também com o Diego, porque o Diego, acredito que está aqui participando, ele foi fundamental na orientação e no auxílio para a gente poder realizar, estruturar essa reunião de hoje, e até mesmo os trabalhos anteriores que geraram as informações necessárias, né? Como quem são os Proatecs, quais os nomes, em que escolas estão, qual o segmento a que pertencem. Então, todas essas informações foram trabalhadas estruturalmente antes dessa reunião. Então, né, eu gostaria até também de já agradecer ao pessoal do núcleo que deu esse apoio, né? E nós, na segunda-feira, já iremos estar conversando, estaremos delineando algum novo horizonte para a nossa realidade de professores de apoio à tecnologia, né? Passo a palavra, Pro. É Leia, né, Leia? Está com a mão levantada. Eu estou vendo aqui. Só reiterando algumas falas, quando a gente pensou nessa reunião, né, no nosso primeiro momento, e que a Fátima trouxe essa experiência lá do professor Anderson, lá da equipe do Maria Helena, a gente até comentou, né, enquanto a gente, no momento da nossa vida, a gente foi coordenador pedagógico também, e a gente tinha, né, o hábito de solicitar aos professores que reservassem ou produzissem algumas atividades extras, né, que a gente ficasse com elas para quando tivesse falta de algum professor, a gente pudesse trabalhar com os alunos. Então, agora está tudo virtual, né, Anderson? Então, essa ideia do repositório foi muito, muito boa mesmo, né? A gente tem o repositório do Centro de Mídias, mas cada escola também tem a possibilidade de ter, né, o seu repositório para trabalhar com seus alunos lá também. Muito bacana a ideia, né? E a gente também quer, de certa forma, regionalizar. Então, a nossa ideia seria, né, através do núcleo pedagógico, organizar isso também para vocês, né, no blog lá do NPE também, que o Paulo falou. E também os outros aspectos, né, de fácil acesso para vocês. Como, por exemplo, quando o Paulo fala lá das instruções, né, de encaminhamentos, que vários professores solicitam, né, para os órgãos centrais, de alguma demanda, alguma dificuldade. Então, seria um espaço para ter esses tutoriais, né? Então, seria um caminho para vocês se localizarem, né? Para onde eu mando, para quem eu peço. Então, a ideia é essa, ter um espaço para vocês terem mais facilidade no dia a dia aí do trabalho, tá? Então, unindo, né, junto com o NIT também. Seria isso.
passo a palavra. Ok, professora Fátima, a senhora gostaria de dar continuidade? Ô, Paulo, só aqui nós estamos nessa conversa, né? Ainda eu estou vendo aqui no chat que tem alguns colegas que estão ainda não estão no grupo ou estão com algum problema. Então, depois, aí você acerta aí com eles, porque parece-me que eles estão respondendo o questionário e o formulário e não estão ainda no grupo. Mas aí você acerta isso, né? Todos ficarão perfeito. no grupo, com certeza, né, Paulo? Possivelmente deve ser desses depois, 2 últimos dias. Então, fiquem tranquilos, viu, gente? O Paulo vai incluir todo mundo aí. Hoje ainda eu atualizo tudo. Isso. Mas depois a gente queria mesmo o nosso repositório também, né? Que é o nosso blog aí, para que vocês possam consultar os trabalhos que estão sendo feitos, né? Então, nós também aí vamos pegar a ideia aí do povo lá do Maria Helena e vamos fazer o nosso repositório também, não é, Paulo? Tá certo? Perfeitamente. Então, é isso, gente. Tem mais algumas dúvidas? O Paulo abriu aí para dúvida. Vamos falar ainda dos pagamentos, que o povo ainda está, assim, preocupado. Gente, eu consultei, enquanto vocês estavam colocando, eu consultei o diretor do núcleo de pagamento, porque nós tínhamos realmente conhecimento que muitos professores que foram designados desde o começo do ano ainda estavam com dificuldade para receber. A diretora me disse que já a grande maioria já foi acertada, que alguns poucos ainda estão pendentes, mas que eles esperam que já para o próximo mês tudo esteja resolvido, mas se ainda persistir, eles encaminharam uma planilha para as escolas, para que as escolas preenchessem o nome, toda a situação do professor que ainda tem problema de pagamento, eles têm um período para encaminhar aqui para o CRH, para que eles possam fazer os encaminhamentos necessários, porque a dirigente, ela esteve aqui agora há pouco, eu estava conversando com ela a esse respeito, ela disse que ninguém pode ser prejudicado no pagamento e que esta planilha a escola tem que enviar para cá, para que se verifique realmente se ainda tem alguma pendência, tá bom? Então, nós estamos aí, o núcleo de pagamento está bem atento e vocês, por favor, só confirme com o GOI se já está tudo certo no pagamento de vocês. Se não estiver, ele precisa incluir nessa planilha que foi encaminhada para as escolas, tá bom? E lá tem uma série de informações que eles têm que dar para que aqui o CRH possa resolver os problemas. Tudo bem? Eu acho que é isso, né? Então, olha, fiquei aí ansiosa para ver o trabalho de vocês, né? O da Dani, de todo mundo, e logo que o Paulo colocar, nós vamos ter isso disponível, né, Paulo? Aí eles vão passando para vocês, para o Paulo, todos os trabalhos, o Paulo vai colocar qual é o mecanismo em que vocês vão compartilhar as práticas de vocês, para que ele possa deixar lá, para que todos tenham acesso. Tá certo, Paulo? É isso, né? Da minha parte, eu só quero agradecer mesmo aí o empenho e dizer que eu estou muito feliz, porque a gente queria realmente ter esse professor de apoio à tecnologia e inovação há muito tempo, e que agora a gente tem. Então, todo começo tem aí alguns acertos para serem feitos, mas logo tudo com certeza vai estar resolvido, tá? Para facilitar o trabalho de vocês lá na escola. Tá bom? Passo a palavra. Paulo. Ok, obrigado, professora Fátima. Inclusive, até gostaria de fazer um comentário que, assim, esse professor de apoio à tecnologia é algo que todas as empresas, principalmente as empresas privadas e outras empresas do mundo todo, possuem, que é chamado de analista de TI. Eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, e especialmente na área de tecnologia, fui chefe de CPD, analista de sistema, e nós sempre tivemos esse profissional, que é aquele profissional que auxilia os demais profissionais a realizarem, né, as suas atividades. Então, eu fico muito feliz de ver que a SEDUC, né, através da Secretaria de Educação, ou o nosso governador se atentou para esse detalhe, o nosso secretário Rossielli se atentou para esse detalhe, que é uma coisa fundamental.
nenhum professor é obrigado a saber ligar um computador na tomada, em tese. Mas é importante que, quando ele ligar na tomada, ele saiba o que ele vai fazer, né? Então, assim, eu acho que foi a coisa mais importante, assim que veio para a área da educação, até porque nós acabamos descobrindo que tecnologia é fundamental para o aluno, né? Passo a palavra. Também quero agradecer imensamente, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e estamos à disposição, tá, gente, para o que vocês precisarem. É lógico que os especialistas na tecnologia aí, nesse momento, são vocês, né, mas dentro daquilo que nos compete, que a gente possa procurar o auxílio, nós nos disponibilizamos, tá? E também, como os colegas colocaram, eu estou muito feliz com o trabalho que vocês realizam nas escolas, que tem sido, assim, de muita ajuda. Quero parabenizar, né, os Proatecs, em especial do setor do meu acompanhamento, né, que é o setor 17, tá? E agradecer pelo trabalho, pelo desempenho, né, com relação à busca ativa, o engajamento dos alunos, que tem sido essencial nesse momento para que todos estejam atentos e acompanhando as atividades, e que ninguém fique de fora, né, como disse o professor Anderson. Não vamos deixar ninguém para trás. Agradeço mesmo imensamente, e assim, nós voltaremos a conversar, né, como o Paulo falou, depois dessa reunião aqui, a gente vai fazer um balanço, né, verificar algumas necessidades que vocês apontaram para nós conversarmos novamente ainda esse mês, tá? E agradeço mais uma vez, desejo um ótimo fim de semana a todos. Então, tá. Alguém quer fazer um comentário, gente? Senão nós vamos encerrando, então, né, Leia? Não? Então, muito obrigada a todos. Ah, nós temos aí uma colega da Campinas Oeste, seja bem-vinda ao nosso grupo, né? Seja bem-vinda e entra no nosso blog também, nós queremos mais trocar experiências, tá certo? Muito obrigada, viu, gente? Vamos ficar aguardando aí o trabalho de vocês depois para a gente postar, tá bom? Tá? Bom final de semana, né? Descansem, tá? E grande beijo a todos aí. Bom trabalho, tá? Até mais, gente. Um abraço a todos. Até logo. Um abraço a todos. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Anderson, obrigada mais uma vez, viu, meu lindo? Eu que agradeço aí, viu? Eu Muito que agradeço obrigada. aí. E agradeço acabei também sendo ao rápido. Aguinaldo e ao Alexandre, viu? Pode deixar, vai ser obrigada, tá? Estavam aí Desculpa também. se fui rápido aqui para não ser muito mais. Foi muito bom. Esclareceu bem. Muito obrigada, viu, pela colaboração aí, tá? E estou aí acompanhando de longe todo o trabalho de vocês. Estou aí acompanhando agora o movimento aí do ensino médio. Estou adorando. Que bom. Já recebeu o vídeo lá Já recebi um monte de coisa aqui, mas vídeo ainda não. Eu acabei de fazer o vídeo do congresso lá do ensino médio. Ah, então tá. Então esse ainda não. Recebi tudo do congresso, mas não recebi o vídeo ainda não. Então, tá Nós bom. temos o congresso acontecendo no Maria Helena. Que maravilha, viu, gente? Né? Viu, Leia e Paulo? Mas tá bom, então. Nossa, que bacana. Obrigada. Que legal, eu quero saber como é que foi.
Tá muito Vamos aí, legal. estamos agitando aí, fiz um vídeo para legal. agitar a galera e vamos ver como vai ser a demanda, né? Então tá, depois você manda o vídeo aí, nós vamos postando tudo aí, tá vamos. bom? Pode Tá deixar. bom? Vamos ter que criar mesmo Cria o logo, blog viu, pra Paulo, ter. pra gente Dá uma socializar olhada. todo esse trabalho, porque só eu e eles que estamos vendo esse trabalho e as equipes lá da escola, nós temos que mostrar para todo mundo, tá bom? Obrigada. Anderson, show de bola, meu. Tchau, tchau. Tamo junto, Sérgio. Sérgio, Obrigado pelo apoio. Sérgio. Precisar, pode contar conosco, viu, Sérgio? Obrigado, Fátima, Paulo, Leia. Obrigada, show de bola. Obrigada, Sérgio. Inicio meu trabalho segunda-feira no Hernani Furini. Bom trabalho. Boa sorte lá. Boa sorte. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Então, estamos saindo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Bom serviço. Paulo, obrigada. Tchau, Leia. Vou encerrar a reunião. A gente conversa na segunda-feira. Tá certo. Você vem, né, na reunião, né? Venho cedinho, estarei aí. Deixa eu encerrar aqui as participações. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Para você também. Para todos. Deixa eu encerrar aqui.